500 mil de visualizações em um shorts, em um reels, na verdade, de um treino, um movimentozinho de treino, eu e uma colega de treino, e mais de 2 mil comentários, criticando, enchendo o saco, zoando, problema nenhum, 100% engajamento. Agora, e essa parte do pessoal do jiu-jitsu que vem chamar para brigar, ficar desafiando, falando que não funciona, ofendendo o Krav Maga, enfim. Esse meu uniforme aqui hoje é de karatê, hoje tem treino de karatê e depois tem o de Krav Maga. Mas, que coisa, hein, o jiu-jitsu. Você que faz jiu-jitsu aí, dá uma olhadinha no Instagram, eu vou deixar no comentário fixado aqui o Instagram, e vê se esse pessoal é do jiu-jitsu mesmo, me fala. Você que é sensei de jiu-jitsu, vê se é assim mesmo a abordagem desse pessoal. E outra coisa, você que é praticante de jiu-jitsu, fala aí pra mim, como é que tá essa vibe aí do pessoal que é dessa arte japonesa adaptada pro Brasil, né, que veio do Jujutsu, na verdade. Continua essa situação de violência, o pessoal treinando para poder sair na rua para brigar, isso é uma situação que continua acontecendo, né? Eu estou até pensando em trazer assim, as informações do passado, né, que a gente teve a questão dos pit boys, a gente teve tanta violência ligada ao jiu-jitsu, isso acabou com a imagem dessa arte marcial, né? Que assim, virou expoente no MMA. E não sei, eu tô aqui para contar história, incentivar esporte e uma vida mais saudável. E não imaginava que fosse encontrar tanto hate assim do jiu-jitsu. E é do jiu-jitsu, tá bom? Não adianta falar que é de outra arte marcial, que é de não sei o que, não. O pessoal fala que é do jiu-jitsu, tem BJJ no nome. É desse pessoal. Tranquilo? Então me conta aqui nos comentários se tá desse jeito, você que faz jiu-jitsu, se realmente o pessoal gosta de violência, se gosta de sair para brigar, de testar as técnicas em leigos, né? Esse pessoal que tá vindo falar essas coisas, que tá indo lá no Instagram, eles gostam de bater em leigos, né? Porque se agredir uma pessoa que entende de defesa pessoal, né, que tem um mínimo de conhecimento, aí o resultado pode ser diferente, né? Infelizmente. Hoje um vídeo diferente, vou fazer uma reação aqui de uma agressão que aconteceu numa via urbana, numa estrada. E é muito interessante, porque ela tem uma reviravolta. Mas vou colocar o meu óculos aqui, pessoal, do jiu-jitsu, porque um homem de óculos é um homem inofensivo. Então, eu prefiro ficar mais pacífico aqui nesse vídeo. E a gente vai ver essa agressão aqui, como ela se deu. E a gente está vendo ali, motorista atropela motoboy de propósito. Quer dizer, quem escreveu isso aqui já está analisando ali tudo, né? Já está tirando suas conclusões. Devido a um desentendimento no trânsito, começa a brigar na pista. Vamos ver, aqui tem um caboclo aqui de verde, ele está desferindo alguns golpes. Aqui a gente viu que houve realmente ali, parece que ele virou o veículo em cima da moto. O acidente de moto é muito grave, né? A gente até tem uma linha de defesa para diminuir os danos quando a gente cai de moto, que é o rolamento ou a queda, né? A gente consegue amenizar, mas ali parece que foi numa velocidade menor e o motociclista teve sorte e talvez teve destreza para não se machucar tanto assim. Ele sai correndo em direção ao veículo. Provavelmente ele pensou aqui que o veículo empreenderia fuga, fugiria do local. E ele está tomado por ódio ali, porque na cabeça dele provavelmente ele acha que foi atropelado de propósito. Ele chega até o veículo, não sabe quem está ali, e ali vai começar o que a gente chama de vias de fato. Eles vão começar a brigar. Na verdade, a agressão inicial através do veículo foi feita, a princípio aqui, pelo que a gente vê, pelo motorista desse Ford aqui. E depois, numa medida de talvez querer com que a pessoa que fez aquilo não fuja, ou um revanchismo ali, uma vingança, um momento de sequestro de amígdala mesmo, esse motociclista parte para cima, ele mobiliza ali a porta para que o motorista do Ford não desça do veículo, porque se ele desce do veículo, como é um outro homem a princípio, ele poderia estar em desvantagem se ele for mais forte ou tiver o domínio de defesa pessoal ou artes marciais. Ele trava e começa a agredir no interior do veículo esse cidadão. Vamos ver o que ele faz. Ele tenta puxar, não dá para entender qual que é a vontade dele ali. Ali a gente já vê que ele já desferiu ali em torno de uma dezena de
socos. Se esses socos estiverem atingindo a face de quem está dentro do veículo, ele vai estar em maus lençóis ali, vai estar sentindo ali muita pancada, né? Ele continua. Olha, a princípio ele está tentando imobilizar a pessoa para não fugir, não ligar o carro, não arrastar, né, ele ali no veículo. Ele quer, de repente, ali fazer com que essa pessoa que atropelou pague os danos e responda pelo que fez. Tentando abrir a porta, provavelmente para retirar quem está lá dentro depois de ter socado tanto a cara dele. Pode entender que ele está atordoado e quer retirar ele de lá para alguma... ou para dar sequência às agressões ali, aos golpes, ou para imobilizá-lo para chamar a polícia, alguma coisa assim. Vamos ver o que ele faz. Mais socos. Precisa diferenciar aqui, só por essa conduta aqui a gente sabe que ele não tem treinamento de artes marciais ou defesa pessoal, pelo menos psicológico, porque não é possível que com tantos golpes assim a pessoa não está atordoada, ele continua batendo, provavelmente porque está sendo esboçada alguma reação lá dentro. Mas se estiver, é preciso ter bastante cuidado, porque uma sequência de golpes assim pode levar a pessoa que está lá dentro a uma situação de sequela, ou até mesmo, no pior caso, pode mandar a pessoa para outro planeta. E se isso acontecer, essas imagens aqui vão dizer que ele excedeu. Na nossa lei, ele poderia responder até por um homicídio doloso, porque ali a gente não verifica, olhando assim como leigo a câmera, a gente não verifica que está tendo reação da pessoa que está dentro do carro, e ele continua batendo. E a pessoa consegue abrir a porta. A pessoa que está dentro do carro não está atordoada, porque ele realmente faz um desvio agora do soco. Vamos ver o que acontece. Não, está um pouquinho sim. Ou não? Não. Ele sai cambaleando, mas ele demonstra depois uma grande velocidade e explosão. Ele demonstrou uma explosão. Isso chama explosão. Do sentado ao levantar para poder agarrar o que está de camisa verde. Tá vivo no combate. Foi levar um cruzado. Isso aqui é cruzado de rua, tá? Ele pode ser um exímio boxeador que ali após ter caído de moto, pode estar com o joelho todo ferrado ali, ter arrebentado o ligamento, enfim. Ali está na base da adrenalina, então o cruzado ele pode sair irregular. Essa é uma das críticas que a gente recebe muito, porque as demonstrações do Krav Maga, elas são feitas com os praticantes inteiros. Certo? Você vai fazer uma demonstração, fica bonita, aquela coisa toda, tem muito aí das federações, uma coisa maravilhosa, até garrafinha feita de açúcar para poder bater na cabeça e quebrar. Tranquilo. Só que os treinos em que eu posto às vezes, a grande maioria das vezes, né, a gente já está ali depois de 2, 3 horas de treinamento, no meu caso, por exemplo, está bem cansado. E as matérias do Krav Maga elas são treinadas após o aquecimento e a parte física, então a gente sempre vai estar desempenhando ali aquelas execuções cansado, por isso que às vezes não sai com perfeição o movimento. E perfeição de movimento em rua, isso é fantasia. Vamos ver aqui. Quem está de verde ali, ele ainda consegue passar uma bandinha ali e derrubar o nosso cidadão ali de camisa branca, que faz uma inversão e termina por cima. Agora, olha que interessante. O motociclista ele estava absolutamente em vantagem. Ele estava num plano mais alto, um plano superior, enquanto o motorista do Ford estava no plano inferior, levando mais de uma dúzia de socos na cabeça. E agora a gente vê uma situação absolutamente contrária, onde o motorista do Ford está no plano superior sobre quem estava lhe batendo tanto. Ou seja, uma típica briga de rua onde as duas pessoas não têm muito conhecimento sobre defesa pessoal. O maior risco de uma situação como essa aqui é provavelmente o agarramento de pescoço. Agarrar pescoço. Se um deles fosse praticante de jiu-jitsu, aqui teria uma série de perigos, porque aí é chave de todo jeito, quebra dedo, mão, cotovelo, ombro. O praticante de jiu-jitsu que tem conhecimento, nessa situação aqui, ele é superior a qualquer outra situação. No Krav Maga a gente tem as defesas relacionadas a isso, mas são defesas, né? Não são agressões. Aqui ambos estão agredindo, ninguém está se defendendo aqui. Né? A gente começou com o carro sendo jogado no veículo do outro, e o outro indo para agredir da forma que dava para se vingar, enfim, para fazer... Aqui já está fora de si. Então,
vamos ver o que acontece aqui. Girou, pescocinho ali dando sopa, acho que vai pegar, os dois estão muito cansados, pegou. Esse é que é o perigo. Aqui, ó, numa situação dessa aqui, se não tiver intervenção, para sair uma morte aqui é muito tranquilo. Apertou o pescoço ali, pôs para dormir, depois continua chutando cabeça, aí acontece igual a gente está vendo acontecer aí, de pessoas que estão morrendo de bobeira em briga. Aí vai ficar essa situação aqui de um rolando, roçando no outro aqui, enfim, a briga geralmente ela vai terminar no chão mesmo, quando a gente fala de leigos, né? No caso do Krav Maga, se chegar numa situação dessa aqui, você já está errado, não chega, né? Um graduado de Krav Maga não vai ter... para se defender, ele não vai chegar numa situação dessa, dificilmente, só se ele cometer muitos erros. Outras pessoas intervindo, o que pode ser uma boa, mas pode representar também grande perigo. E parece que ali vai ficar nisso, né? Agora, o que vai acontecer aqui? A gente já está aí com uns um minuto? Um minuto numa situação dessa aqui de pessoas que não treinam e não são competidores esportivos e nem praticantes de defesa pessoal, o gás acaba, né? São dois homens aqui com uma idade... Esse que está sem camisa agora, ele já tem uma idade avançada. Se não tiver treinamento, ele não vai... Embora tenha um físico ali razoável para um homem normal, ele sem treinamento ele não vai ter gás. Aí apazigou. A adrenalina baixa, porque o cansaço chega. Eles começam a ter mais pessoas olhando, ficam pensando se acontecer alguma coisa, né, o pessoal vai ser testemunha, a razão já volta para o corpo, para a mente. O outro ali foi preocupado até pegar o bonezinho dele para poder colocar na cabeça e termina a agressão dessa maneira. É isso aí. O que eu posso dizer sobre o que aconteceu aqui? Se você for praticante de Krav Maga, você não vai se meter numa situação dessa. Nunca. Porque você não vai jogar o seu carro em cima de ninguém. E se alguém jogar o carro em cima de você, você não vai ter a ignorância de partir para cima dessa pessoa para poder se vingar dele e agir com esse fígado aí que esse rapaz agiu. Tranquilo? É isso, a análise é essa, os dois perderam, graças a Deus parece que não machucou tanto assim o motociclista, e os dois devem ter sido aí encaminhados para a delegacia e vão ter que ficar respondendo um processinho aí de juizado especial até as coisas terminarem num acordo ou num pagamento de cesta básica e prestação de serviço à comunidade. Valeu a pena? Nesse caso aqui, a gente não teve uma situação bem mais grave. Mas eu vou mostrar outros casos em que a gente pode pensar bastante, porque o resultado não foi tão bom quanto esse aqui. Tranquilo? Um abraço para vocês, boa semana. Hoje tem treino de karatê, depois tem de Krav e vamos seguir com a vida. E um recadinho para esse pessoal do jiu-jitsu aí que tá vindo encher o saco aqui. Quem não tá vindo encher o saco e é legal do jiu-jitsu, isso não é para você, né? Agora, se você é do jiu-jitsu e tá vindo aqui encher o saco, tá achando que é o brabão, que bate, não sei o que, a gente não briga com ninguém, cara. A gente não briga. E do Krav Maga a gente não briga com ninguém, não adianta. Assim, você tem que ter a sorte de, se você for um bandido, um agressor, você tem que ter a sorte de não agredir nenhum cravista que sabe se defender. Um graduado aí. Você tem que ter essa sorte. Porque se você experimentar um dia agredir uma pessoa, né, num ato criminoso, e essa pessoa souber se defender e ela for munida aí de técnicas de Krav Maga, no caso, vai ser a última pessoa que você vai agredir, provavelmente. Provavelmente. Se for no meu caso, grande chance disso acontecer. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Para quem é do Krav Maga, que dá para quem é das artes marciais japonesas, Tá bom? Boa semana para vocês. Juízo. Para de brigar. Um abraço.